Curas. Perda de sangue. 10. Então, uma mulher enferma com uma perda de sangue há 12 anos, que muito sofrera nas mãos de vários médicos e que, tendo gasto todos os seus bens com ele, não recebera nenhum alívio, mas se achava cada vez pior. Tendo ouvido falar de Jesus, veio na multidão por trás e tocou as suas vestes, porque ela dizia: se eu puder tocar somente as suas vestes, estarei curada. No mesmo instante, a fonte do sangue que ela perdia secou e sentiu em seu corpo que estava curada dessa doença. No mesmo instante, Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, retornou para o meio da multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? Seus discípulos lhe disseram: vedes que a multidão vos comprime de todos os lados e perguntais quem vos tocou? E ele olhava tudo ao seu redor para ver aquela que o tocara. Mas essa mulher, que sabia o que se passara com ela, tomada de medo e de pavor, veio se lançar aos seus pés e lhe declarou toda a verdade. E Jesus lhe disse: minha filha, a vossa fé vos salvou. Ide em paz e sede curada de vossa doença. São Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34. 11. Estas palavras, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, são significativas. Elas exprimem o movimento fluídico que se operou de Jesus para a mulher enferma. Ambos sentiram a ação que acabara de se produzir. É notável que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Ele não fez nem magnetização e nem imposição das mãos. A irradiação fluídica normal bastou para operar a cura. Mas por que essa irradiação se dirigiu para essa mulher antes que para os outros, uma vez que Jesus não pensava nela e que estava cercado pela multidão? A razão disso é bem simples. O fluido, sendo dado como matéria terapêutica, deve atingir a desordem orgânica para repará-la. Pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente, a confiança, em uma palavra, a fé do enfermo. Com relação à corrente fluídica, o primeiro fato tem o efeito de uma bomba premente e o segundo de uma bomba aspirante. Algumas vezes, a simultaneidade dos dois efeitos é necessária. Outras vezes, um só basta. Foi o segundo que ocorreu nesta circunstância. Jesus tinha, pois, razão em dizer: a vossa fé vos salvou. Compreende-se aqui que a fé não é a virtude mística, tal como certas pessoas a entendem, mas uma verdadeira força atrativa, ao passo que aquele que não a tem opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Segundo isto, compreende-se que dois enfermos atingidos pelo mesmo mal, estando em presença de um curador, um pode ser curado e o outro não. Está aí um dos princípios mais importantes da mediunidade curadora e que explica, por uma causa muito natural, certas anomalias aparentes. Capítulo 14, números 31, 32 e 33. Cego de Betsaída, 12. Tendo chegado a Betsaída, levaram-lhe um cego que lhe pedia para tocá-lo, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da povoação. Colocou-lhe saliva sobre os olhos, e lhe tendo imposto as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Este homem, olhando, lhe disse: vejo andar homens que parecem árvores. Jesus lhe colocou ainda uma vez mais as mãos sobre os olhos, e ele começou a ver melhor, e enfim foi de tal modo curado que via distintamente todas as coisas. Em seguida, ele o mandou para sua casa e lhe disse: ide para a vossa casa, e se entrardes na povoação, não digais a ninguém o que vos ocorreu. São Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 26. 13.
Aqui, o efeito magnético está evidente. A cura não foi instantânea, mas gradual, e em consequência de uma ação firme e reiterada, embora mais rápida do que na magnetização comum. A primeira sensação deste homem foi bem aquela que sentem os cegos em recobrando a luz por um efeito de ótica. Os objetos parecem de um tamanho desmesurado. Paralítico. 14. Jesus, tendo subido num barco, tornou a atravessar o lago e veio para a cidade, Cafarnaum. E como se lhe apresentassem um paralítico deitado sobre um leito, Jesus, vendo a sua fé, disse a esse paralítico: Meu filho, tende confiança, os vossos pecados estão perdoados. Imediatamente, alguns dos escribas disseram para si mesmos: Este homem blasfema. Mas Jesus, tendo conhecido o que pensavam, lhes disse: Por que tendes maus pensamentos em vossos corações? Porque o que é mais fácil dizer: Os vossos pecados estão perdoados, ou dizer: Levantai-vos e andai? Ora, a fim de que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar os pecados, levantai-vos, disse então ao paralítico, carregai o vosso leito e com ele ide para a vossa casa. O paralítico se levantou imediatamente e se foi para sua casa. E o povo, vendo o milagre, se encheu de medo e rendeu glória a Deus por ter dado um tal poder aos homens. São Mateus, capítulo 9, versículo de 1 a 8. 15. O que poderiam significar estas palavras? Os vossos pecados estão perdoados. E em que poderiam servir para a cura? O Espiritismo disso dá a chave, como de uma infinidade de outras palavras incompreendidas até este dia. Ele nos ensina, pela lei da pluralidade das existências, que os males e as aflições da vida são, frequentemente, expiações do passado, e que sofremos, na vida presente, as consequências das faltas que cometemos numa existência anterior. Sendo as diferentes existências solidárias umas com as outras, até que se pague a dívida de suas imperfeições. Se, pois, a enfermidade deste homem era uma punição pelo mal que pôde cometer, dizendo-lhe, os vossos pecados estão perdoados, era dizer-lhe, pagastes a vossa dívida, a causa da vossa enfermidade está apagada pela vossa fé presente. Em consequência, mereceis estar livre da vossa enfermidade. Foi por isso que ele disse aos escribas: é mais fácil dizer, os vossos pecados estão perdoados que, levantai-vos e andai. A causa cessando, o efeito deve cessar. O caso é o mesmo que para um prisioneiro a quem se venha a dizer: o vosso crime está expiado e perdoado. O que equivaleria a dizer: podeis sair da prisão. Os 10 leprosos. 16. Um dia em que ia para Jerusalém e passava pelos confins da Samaria e da Galiléia, estando perto de entrar numa aldeia, 10 leprosos vieram diante dele, e se mantendo afastados, elevaram as suas vozes, dizendo-lhe: Jesus, nosso Senhor, tende piedade de nós. Quando os percebeu, disse-lhes: ide-vos mostrar aos sacerdotes, e como para lá iam, foram curados. Um deles, vendo que estava curado, retornou sobre os seus passos, glorificando a Deus em alta voz, e veio se lançar aos pés de Jesus, o rosto contra a terra, rendendo-lhe graças, e este era samaritano. Então Jesus disse: todos os 10 não foram curados? Onde estão, pois, os outros 9? Não se encontraram os que tenham retornado e que hajam dado glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levantai-vos, ide, a vossa fé vos salvou. São Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. 17. Os samaritanos eram cismáticos, quase como os protestantes com relação aos católicos, e desprezados pelos judeus como heréticos. Jesus, curando indistintamente os samaritanos e os judeus, dava ao mesmo tempo uma lição e um exemplo de tolerância. E fazendo ressaltar que só o samaritano retornara para dar glória a Deus, mostrava que havia nele mais da verdadeira fé e mais reconhecimento do que naqueles que se diziam ortodoxos.
acrescentando: a vossa fé vos salvou. Faz ver que Deus olha o fundo do coração e não a forma exterior de adoração. Entretanto, os outros foram curados. Era necessário para a lição que queria dar e provar a sua ingratidão. Mas quem sabe o que lhes terá resultado e se terão se beneficiado do favor que lhes concedera? Dizendo ao samaritano: a vossa fé vos salvou, Jesus dá a entender que não seria o mesmo com os outros. Mão seca. 18. Jesus entrou uma outra vez na sinagoga, onde encontrou um homem que tinha uma das mãos seca. E eles o observavam para ver se curava em dia de sábado, a fim de encontrarem um motivo para acusá-lo. Então disse ele a este homem, que tinha a mão seca: levantai-vos, mantendo-vos ali no meio. Depois lhe disse: é permitido no dia de sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? E eles permaneceram em silêncio. Mas, olhando-os com indignação, condoído que estava pela cegueira de seus corações, disse a esse homem: estendei a vossa mão. Ele estendeu, e ela se tornou sã. Imediatamente os fariseus, tendo saído, tiraram conselho contra ele com os herodianos sobre o meio de perdê-lo. Mas Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar, onde uma grande multidão de povo o seguia da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e de além do Jordão. E aqueles das cercanias de Tiro e de Sidom, tendo ouvido falar das coisas que fazia, vieram em grande número encontrá-lo. São Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 8. A mulher encurvada. 19. Jesus ensinava em uma sinagoga todos os dias de sábado. Um dia, viu uma mulher possuída por um espírito que a tornou doente desde os 18 anos, e ela era tão curvada que não podia, de modo nenhum, olhar para o alto. Jesus, vendo-a, chamou-a e disse: mulher, estais livre da vossa enfermidade. Ao mesmo tempo lhe impôs as mãos, e logo ela se endireitou, e disso deu graças a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curara num dia de sábado, disse ao povo: há 6 dias destinados ao trabalho, vinde todos esses dias para serem curados, e não nos dias de sábado. O Senhor, tomando a palavra, disse-lhe: hipócrita, há algum de vós que não solta seu boi ou seu asno da manjedoura no dia de sábado e não o conduz a beber? Por que, pois, não conviria livrar de seus laços em um dia de sábado esta filha de Abraão, que Satanás manteve assim ligada durante 18 anos? A estas palavras, todos os seus adversários ficaram confusos, e todo o povo estava arrebatado por vê-lo fazer tantas ações gloriosas. São Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 17. 20. Este fato prova que naquela época todas as enfermidades eram atribuídas ao demônio e que se confundiam como hoje os possuídos com os enfermos. Mas em sentido inverso, quer dizer que hoje aqueles que não creem nos espíritos confundem as obsessões com as enfermidades patológicas. Paralítico da piscina. 21. Depois disso, tendo chegado à festa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. Ora, havia em Jerusalém a piscina das ovelhas, que se chama em hebreu Betsaída, que tinha 5 corredores, nos quais eram deitados em grande número os enfermos, cegos, coxos e aqueles que tinham os membros ressecados. E todos esperavam que a água se agitasse, porque o anjo do Senhor, em um certo tempo, descia nessa piscina e lhe agitava a água. E aquele que entrasse primeiro, depois que a água assim se agitasse, era curado qualquer que fosse a enfermidade que tivesse. Ora, havia ali um homem que estava enfermo há 38 anos. Jesus, tendo-o visto deitado e sabendo que estava enfermo há muito tempo, disse-lhe: quereis ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém para me lançar na piscina depois que a água for agitada. E durante o tempo que ponho para ir lá, um outro nela desce antes de mim. Jesus lhe disse: levantai-vos, transportai a vossa cama e andai.
Imediatamente esse homem foi curado e, tomando o seu leito, começou a caminhar. Ora, aquele dia era um dia de sábado. Os judeus disseram, pois, àquele que fora curado: hoje é sábado, não é permitido transportar o vosso leito. Ele lhes respondeu: aquele que me curou me disse: transportai o vosso leito e andai. Eles lhe perguntaram: onde está, pois, esse homem que vos disse: transportai e o vosso leito e andai? Mas aquele que fora curado não sabia, ele mesmo, quem fora, porque Jesus se retirara da multidão de povo que estava ali. Depois, Jesus encontrou esse homem no templo e lhe disse: vede que estáis curado, não pequeis mais no futuro, de medo que não vos chegue alguma coisa pior. Este homem foi procurar os judeus e lhes disse que fora Jesus quem o curara. Por esta razão é que os judeus perseguiam a Jesus, porque fazia essas coisas no dia de sábado. Então Jesus lhes disse: meu Pai não cessa de agir até o presente, e eu ajo também incessantemente. São João, capítulo 5, versículos de 1 a 17. 22. Piscina, da palavra latina piscis, peixe, dizia-se entre os romanos dos reservatórios ou viveiros onde se alimentavam os peixes. Mais tarde, a acepção desta palavra foi estendida aos tanques onde se banhava em comum. A piscina de Betsaída, em Jerusalém, era uma cisterna junto ao templo, alimentada por uma fonte natural cuja água parecia ter propriedades curativas. Era, sem dúvida, uma fonte intermitente que, em certas épocas do ano, jorrava com força e agitava a água. Segundo a crença vulgar, esse momento era o mais favorável para as curas. Pode ser que, em realidade, no momento de sua saída, a água tivesse uma propriedade mais ativa, ou que a agitação produzida pela água jorrada movimentasse lodo salutar para certas enfermidades. Estes efeitos são muito naturais e perfeitamente conhecidos hoje, mas então as ciências estavam pouco avançadas e se via uma causa sobrenatural na maioria dos fenômenos incompreendidos. Os judeus atribuíam, pois, à agitação dessa água à presença de um anjo, e esta crença lhes parecia tanto melhor fundada porque, nesse momento, a água era mais salutar. Depois de ter curado esse homem, Jesus lhe disse: no futuro, não pequeis mais, para que não vos aconteça alguma coisa de pior. Porque estas palavras fê-lo entender que a sua enfermidade era uma punição e que, se não melhorasse, poderia ser de novo punido ainda mais rigorosamente. Esta doutrina está inteiramente conforme com aquela que o Espiritismo ensina. 23. Jesus parecia tomar a tarefa de operar essas curas no dia de sábado para ter a ocasião de protestar contra o rigorismo dos fariseus quanto à observação desse dia. Queria mostrar-lhes que a verdadeira piedade não consiste na observância de práticas exteriores e das coisas da forma, porém que ela está nos sentimentos do coração. Justificava-se dizendo: meu Pai não cessa de agir até o presente, e eu ajo também incessantemente. Quer dizer, Deus não suspende as suas obras, nem a sua ação sobre as coisas da natureza no dia de sábado. Continua a fazer o que é necessário à vossa alimentação e à vossa saúde, e sou o seu exemplo. Cego de nascença. 24. Quando Jesus passava, viu um homem que estava cego desde o seu nascimento, e os seus discípulos lhe fizeram esta pergunta: Senhor, foi o pecado deste homem ou o pecado daqueles que o puseram no mundo que foi a causa para ele nascer cego? Jesus lhes respondeu: não é que ele pecou, nem aqueles que o colocaram no mundo, mas é a fim de que as obras do poder de Deus brilhem nele. É necessário que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, na qual ninguém pode agir. Enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de ter dito isto, ele cuspiu no chão e, tendo feito uma lama com a saliva, untou com essa lama os olhos do cego e disse-lhe: ide vos lavar na piscina de Siloé, que significa enviado. Para lá foi,
pois, e se lavou e voltou a ver claro. Seus vizinhos e aqueles que o viram antes pedir esmola disseram: não é aquele que estava sentado e que pedia esmola? Uns responderam: é ele. Outros disseram: não, é um que se parece com ele. Mas ele lhes dizia: fui eu mesmo? Disseram-lhe, pois: como os vossos olhos se abriram? E ele lhes respondeu: foi aquele homem que se chama Jesus, que fez a lama e com ela untou os meus olhos, e me disse: ide à piscina de Siloé, e ali vos lavai. Para ali fui e me lavei, e eu vejo. Eles lhe disseram: onde está ele? Ele lhe respondeu: eu não sei. Então eles conduziram aos fariseus esse homem que estivera cego. Ora, era dia de sábado que Jesus fizera essa lama e lhe abrira os olhos. Os fariseus o interrogaram, pois, também eles mesmos, para saber como recobrar a vista. E ele lhes disse: ele me colocou a lama sobre os olhos, eu me lavei e vejo. Sobre o que alguns dos fariseus disseram: esse homem não é enviado de Deus, uma vez que não guarda o sábado. Mas outros disseram: como um homem mau podia fazer tais prodígios? E havia sobre isso divisão entre eles. Disseram de novo ao cego: e tu, o que dizes desse homem que te abriu os olhos? Ele respondeu: eu digo que é um profeta. Mas os judeus não acreditaram que esse homem fora cego e recobrara a visão, até que fizeram vir seu pai e sua mãe, que interrogaram-lhes, dizendo: está aí o vosso filho que disseste ser cego de nascença? Como, pois, vê agora? O pai e a mãe responderam: nós sabemos que está aí o nosso filho e que é cego de nascença, mas não sabemos como vê agora e não sabemos quem lhe abriu os olhos. Interrogai-o, ele tem idade, que responda por si mesmo. Seu pai e sua mãe falavam da sorte, porque temiam os judeus, porque os judeus já tinham resolvido em conjunto que quem reconhecesse Jesus por ser o Cristo seria expulso da sinagoga. E isso foi o que obrigou o pai e a mãe a responderem: ele tem idade, interrogai a ele mesmo. E chamaram, pois, uma segunda vez esse homem que fora cego e lhe disseram: renda glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Ele lhes respondeu: se é um pecador, eu não sei nada disso, mas tudo o que eu sei é que eu era cego e que vejo agora. Eles lhes disseram ainda: o que ele te fez e como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: eu já vos disse e ouvistes, por que quereis ouvi-lo ainda uma vez? É que quereis vos tornar o seu discípulo? Sobre o que eles o carregaram de injúrias e lhes disseram: sejas tu mesmo seu discípulo, por nós somos os discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas para este não sabemos de onde saiu. Esse homem lhes respondeu: o que é espantoso que não saibais de onde ele é e que me abriu os olhos? Ora, sabemos que Deus não satisfaz os pecadores, mas se alguém o honre e faça a sua vontade, é a este que ele atende. Desde que o mundo é, jamais se ouviu dizer que alguém haja aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não era enviado de Deus, ele não poderia nada fazer de tudo o que fez. Eles lhes responderam: tu não és senão pecado desde o ventre de tua mãe, e queres nos ensinar? E o expulsaram. São João, capítulo 9, versículos 1 a 34. 25. Esse relato, tão simples e tão ingênuo, carrega em si um caráter evidente de verdade. Nada de fantástico e nem de maravilhoso. É uma cena da vida real tomada sobre o fato. A linguagem desse cego é bem aquela desses homens simples nos quais o saber é suprido pelo bom senso e que retrucam os argumentos de seus adversários com bonomia e por razões que não faltam nem de justeza e nem de oportunidade. O tom dos fariseus não é aqueles dos orgulhosos que não admitem nada acima de sua inteligência e ficam indignados só com o pensamento de que um homem do povo possa lhe ser superior. Salvo a cor local dos nomes, crer-se-ia de nosso tempo. Ser expulso da sinagoga equivalia a ser posto fora da igreja. Era uma espécie de excomunhão.
Os espíritas, cuja doutrina é a do Cristo interpretada segundo o progresso das luzes atuais, são tratados como judeus que reconheciam em Jesus o Messias, excomungando-os, são colocados fora da igreja, como fizeram os escribas e os fariseus com respeito aos partidários de Jesus. Assim, eis um homem que é expulso porque não pode crer que aquele que o curou seja um possuído pelo demônio e porque glorifica a Deus pela sua cura. Não é o que se faz com relação aos espíritas? O que eles obtêm? Sábios conselhos dos espíritos, retornam a Deus e ao bem, curas, tudo é obra do diabo e se lhes lançam anátema. Não vêm os sacerdotes dizerem do alto do púlpito que valeria mais permanecer incrédulo do que retornar à fé pelo Espiritismo? Não se tem visto dizer aos enfermos que não deveriam mais se fazer curar pelos espíritos que possuem esse dom, porque é um dom satânico? Outros pregarem que os infelizes não deveriam aceitar o pão distribuído pelos espíritas, porque era o pão do diabo? Que dizem e que fazem a mais os sacerdotes judeus e fariseus? De resto, está dito que tudo deve se passar hoje como no tempo do Cristo. Esta pergunta dos discípulos: foi o pecado desse homem que foi a causa de ele ser cego de nascença? Indica a intuição de uma existência anterior. De outro modo, não teria sentido, porque o pecado que seria a causa de uma enfermidade de nascença deveria ser cometido antes do nascimento e, por conseguinte, numa existência anterior. Se Jesus visse aí uma ideia falsa, ter-lhe-ia dito: como esse homem poderia pecar antes de nascer? Em lugar disso, disse que esse homem era cego, não foi porque haja pecado, mas a fim de que o poder de Deus brilhe nele. Quer dizer que deveria ser o instrumento de uma manifestação do poder de Deus. Se não era uma expiação do passado, era uma prova que deveria servir para o seu adiantamento, porque Deus, que é justo, não poderia lhe impor um sofrimento sem compensação. Quanto aos meios empregados para curá-lo, é evidente que a espécie de lama feita com a saliva e a terra não poderia ter virtude senão pela ação do fluido curador de que estava impregnada. Assim é que as substâncias mais insignificantes, a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sob a ação do fluido espiritual ou magnético, aos quais servem de veículo ou, querendo-se, de reservatório. Numerosas curas de Jesus. 26. Jesus ia por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as fraquezas e todas as enfermidades entre o povo. E tendo a sua reputação se difundido por toda a Síria, apresentavam-lhe todos aqueles que estavam enfermos e diversamente afligidos por males e por dores, os possuídos, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E uma grande multidão de povo o seguiu da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. São Mateus, capítulo 4, versículos 23, 24 e 25. 27. De todos os fatos que testemunham o poder de Jesus, os mais numerosos são, sem contradita, as curas. Ele queria provar por aí que o verdadeiro poder é aquele que faz o bem, que o seu objetivo era se fazer útil e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes com coisas extraordinárias. Aliviando o sofrimento, ele prendia a si pessoas pelo coração e fazia prosélitos mais numerosos e mais sinceros do que se não tivessem sido feridos, senão pelo espetáculo dos olhos. Por esse meio, ele se fazia amar, ao passo que, se tivesse limitado a produzir efeitos materiais surpreendentes, como lhe pediam os fariseus, a maioria não veria nele senão um feiticeiro ou um hábil escamoteador, que os desocupados tivessem visto para se distraírem. Assim, quando João Batista envia a ele seus discípulos para lhe perguntar se ele era o Cristo, ele não disse: "Eu sou",
porque qualquer impostor poderia dizê-lo também. Não lhes falou nem de prodígios, nem de coisas maravilhosas, mas lhes respondeu simplesmente: Ide dizer a João: os cegos vêm, os enfermos são curados, os surdos ouvem, o evangelho é anunciado aos pobres. Isto era dizer-lhes: reconhecei-me pelas minhas obras, julgai a árvore pelo seu fruto, porque aí está o verdadeiro caráter da sua missão divina. 28. É também pelo bem que faz que o Espiritismo prova a missão providencial. Cura os males físicos, mas cura, sobretudo, as enfermidades morais. E aí estão os maiores prodígios pelos quais ele se afirma. Seus adeptos mais sinceros não são aqueles que foram feridos pela visão dos fenômenos extraordinários, mas aqueles que foram tocados no coração pela consolação, aqueles que se livraram das torturas da dúvida, aqueles cuja coragem se revelou nas aflições e que auriram a força na certeza do futuro que veio lhes trazer, no conhecimento do seu ser espiritual e de seu destino. Eis aqueles cuja fé é inabalável, porque sentem e compreendem. Aqueles que não veem no Espiritismo senão efeitos materiais não podem compreender a sua força moral. Também os incrédulos que não o conhecem senão pelos fenômenos, dos quais não admitem a causa primeira, não veem dos espíritas senão escamoteadores e charlatães. Não será, pois, pelos prodígios que o Espiritismo triunfará sobre a incredulidade. É multiplicando seus benefícios morais, porque seus incrédulos não admitem os prodígios. Eles conhecem, como todo o mundo, os sofrimentos e as aflições, e ninguém recusa os alívios e as consolações.